nesta manhã. Oremos. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está o teu filho, o teu servo, aquele a quem o Senhor escolheu e colocou a tua palavra, Deus, na boca dele. Se utiliza, Deus, do teu servo nesta manhã para trazer, Deus, aquilo que o Senhor tem a falar com cada coração. Abra os céus, abra também os nossos corações, ó Deus, para receber e compreender a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tome o vosso assento, adorando o nosso Senhor. E abra a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, capítulo número 2. Primeiro Samuel 2. Vamos ler o versículo, a partir do verso 22. Samuel, capítulo 2, versículo 22, e depois iremos ler alguns versículos do capítulo 8, amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Capítulo 8, versículo 1 em diante diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Bérseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Meus queridos irmãos, eu confesso para os irmãos que eu estou feliz de estar aqui. Era para mim estar lá em Alabama. Na verdade, segunda-feira nós viajamos, madrugada da segunda para ser na terça. Nós viajamos para Alabama e em quilômetros vai dar quase 2.000 quilômetros, dá 1.000 e vai cacetada de milhas. E nós chegamos lá, houve uns bloqueios lá de mapa, essas coisas. E houve também uma proposta do próprio patrão para nós trabalhar aqui. Delaware, Thaís? Cidadezinha aqui mais perto, né? Esse Delaware mais perto aqui. Aí, rapaz, nós ficamos felizes demais, viu? Eu e o irmão Joel, nós viemos. E amanhã nós vamos trabalhar aqui nesse estado mais próximo. Nós saímos de Alabama, era 10, 11 horas da manhã da sexta-feira. Cheguei em casa ontem, 6h30 da manhã. Rodamos aí 21 horas direto. Cheguei ali, tava faltando uns 12 minutos. Eu falei pra Thaís, minha filha, eu tô quase para não chegar. Gastura e
muito cansaço, mas graças a Deus nós chegamos em paz. O Senhor nos trouxe em paz, uma viagem muito longa, mas a mão do Senhor sempre está conosco, né? E aqui nós estamos para juntos adorarmos o nome do Senhor. E eu confesso para os irmãos que ontem, quando eu cheguei, eu comecei a perguntar para Deus, eu vou ao culto, e se for eu que for pregar, Senhor? E não era essa a palavra que eu queria trazer. Lutei muito, cacei outro texto, e não teve jeito. Deus quer que eu fale dentro de Samuel, capítulo 2, nos versículos que nós falamos aqui. A Bíblia Sagrada ela vai contar que Israel estava passando por um momento de escassez. Os seus líderes estavam passando por um momento de dificuldade espiritual. Israel estava gritando. Nós, olhando o texto que nós lemos, eu lendo, Deus colocou uma palavra, um tema no meu coração que diz assim: Deus sempre tem alguém. Nós, olhando a Bíblia Sagrada, querida igreja, nós vamos ver que a escassez espiritual desses filhos rebeldes que não estava ali ouvindo a voz do seu pai, muito menos a de Deus. Porque o filho, quando ele não escuta a voz do seu próprio pai, o céu está bloqueado para ele. É verdade. Eles não estavam escutando, mesmo que foram poucas palavras de repreensão da parte de Eli para os seus filhos, mas eles não estavam nem aí. Eles não estavam preocupados com o que ia acontecer na sua vida posterior. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele tem e manda um escape. Porque Deus sempre tem um escape, porque a obra é dele, a obra não pode parar, a obra não vai parar, porque Deus continua sendo o dono da obra. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós vamos ver que Deus usa uma mulher chamada Ana. Ana, eu e você, nós conhecemos bem a história desta mulher guerreira. Mulher que tinha dificuldade no seu lar com a sua concorrente. Misericórdia. Né? Penina, ela era ali esposa de Elcana também, juntamente com Ana. E nós vamos entender que ela sofria muito, porque ela era estéril. Mas Ana, ela se coloca na posição de serva. Ela vai até o templo orar para aquele que poderia abrir a sua madre e realizar o maior sonho da sua vida, que era de gerar um filho. Nós vamos, olhando a palavra de Deus, nós não vamos ver a descendência de Eli. Ela não é citada no capítulo 6 de 1 Crônicas por causa do julgamento de Deus sobre sua família. Nós vamos ver a insensibilidade de Eli ao conhecer de imediato que Ana não estava embriagada, mas era uma mulher que estava com o coração ferido. Era uma mulher que estava com o coração atrito. Era uma mulher que estava com o coração atribulado. E o sacerdote, quando ele olha ela falando aquela oração silenciosa, mas os seus lábios estavam conectados com o céu, o seu coração estava ligado com o trono da graça de Deus. Aí Eli olha carnalmente para ela e diz: ei, mulher, tu está embriagada. E ela diz: não, eu estou com o coração ferido, eu estou com o coração machucado, mas eu estou aqui nesta hora orando para o Deus Todo-Poderoso, crendo que Ele escutará a minha oração e concederá a minha bênção. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre.
Ana estava quebrantada de coração, estava com o coração ferido, mas estava aos pés daquele que pode dar a resposta, a solução para qualquer problema que venhamos passar, querida igreja. Eu não sei como está o seu coração nesta manhã. Eu não sei o que é que você está passando. Se é uma dificuldade com um filho rebelde. Mas de uma coisa eu sei. O Deus Todo-Poderoso, Ele vela por você. Ele vela por mim. Ele vela por nós. A sua oração não está sendo desperdiçada. Continue orando. Continue buscando. Porque Deus, Ele sempre tem um escape para a vida daqueles que coloca ela nos pés dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli eram considerados filhos de Belial, maus, perversos, homens que faziam transgredir o povo, homens que era para estar ali sendo exemplos. E a Bíblia vai dizer que chega um ponto tão grave que Deus usa um profeta, usa um homem para falar com Eli. E veja o que é que Deus fala no versículo de número 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para fazer a éstula sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei. Se me fizessem na minha morada, tu porque honras teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores e de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa, Eli. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofne e Finéia. Ambos morrerão no mesmo dia. Essa palavra nenhum pai queria ouvir, mas foi a palavra, querida igreja, que Deus, Ele colocou no coração do homem e disse: vai e fala tudo isso a Eli. Veja que nós estamos vivendo em um tempo tão difícil que se alguém pegar tudo dando no meio de um ralão no teu filho, meu Deus do céu. Mas uma coisa eu te digo, filho não se cria só em conversa não, isso é conversa fiada. Filho se cria na conversa, é bem verdade. Filho tem que conversar, mas filho tem que ter taca também no lombo. Às vezes você olha assim pra mim e diz: rapaz, mas esse nordestino, eu acho que esse irmão Fabiano, ele é bruto demais. Pergunta pros meus filhos. Pergunta quantas vezes a Vanessa, que vai fazer 17 anos, apanhou na vida. Uma, quando tava correndo dentro da igreja. 2 anos, minha filha? 3 anos, eu lembro até a idade, tá vendo? 3 anos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Ela tava fazendo... Já tava desrespeitando o culto, ela só tinha 3 anos. Só tinha 3 anos. Eu peguei ela, eu dei uma... Eu não reti o cajado, né?
E expliquei aqui, funciona assim, minha filha. Funciona assim. E graças a Deus, não bato nos meus filhos. Se precisar, ataca como? Ele já sabe. Quando eu bato lá e digo, olha, aqui, daqui vai ser assim, assim. Aí ele já sabe, irmãos. Porque nós precisamos ter esse pulso firme. Tu, homem, tu é o cabeça da casa, igual Cristo é o cabeça da igreja. Tenha pulso firme, ensine o teu filho no caminho que ele deve andar, para que não venha acontecer. Irmão Fabiano, acontece hoje, acontece, porque Deus continua o mesmo. Ele zela pela tua palavra, Ele zela pela tua obra. Então, homem, família, se preocupe com a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor, para que estas coisas não venham, o juízo de Deus não venha sobre o teu lar. Se coloque na posição de sacerdote, sacerdote do lar, o verdadeiro sacerdote do lar, para que as bênçãos do Senhor estejam repousadas sobre a vida daqueles que é responsável tua, que são os teus filhos, que é a herança do Senhor. Tu pensa que a tua herança é gado no curral? É não. Tu tá pensando que a tua herança é mansão? Tu tá pensando que a tua herança é a tua conta recheada? A nossa herança, os filhos, eles são a herança do Senhor. O maior patrimônio que tu pode adquirir nesta vida são conduzir os teus filhos à presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Uma vez lá em Presidente Dutra, no Maranhão, um pai, ele deu um testemunho. Estavam os filhos, doutor fulano de tal, doutora fulana de tal, sentados nas primeiras cadeiras. E aquele pai queria apresentar os filhos. E eu fiquei preocupado, eu fiquei pensando, meu Deus. Mas a alegria tão grande no coração do irmão, não vou falar o nome, e os filhos estavam dispersos, irmãos. Irmão Fabiano, mas é errado não que o teu filho seja juiz, que o teu filho seja doutor, que o teu filho seja advogado, que o teu filho seja desembargador, mas que em primeiro lugar o teu filho seja um servo do Senhor Jesus. Se você está vendo que alguma coisa vai afastar ele, vai colocar ele mais perto de pessoas ímpias, tire isso, que isso não é de Deus. Se você está vendo que é uma profissão, teu filho é pequenininho, isso vai fazer ele se aproximar de coleguinhas ímpios. Tenha muito cuidado, igreja. Tenha muito cuidado, pai. Porque a Bíblia Sagrada diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Bendito seja o nome do Senhor. E a responsabilidade é minha. A responsabilidade é tua. De zelar por eles. De ensinar o caminho. Force, irmão Fabiano, eu não forço meu filho. Vim para a igreja, não. Que conversa é essa? Tu nunca forçou teu filho a comer. Tu nunca forçou o teu filho ir para a escola. Por que tu não força o teu filho a vir para a igreja? Isso é conversa de Satanás. Nós precisamos impor a ordem e dizer: tu vai hoje, cabra ruim. Tu vai hoje, nem que tu não queira. E traga ele para ouvir a palavra de Deus. Porque isso aqui é espada aguda de dois gumes. Ela vai e volta. Ela não volta vazia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar posicionados. Irmão Fabiano tem filhos. Mesmo escutando os pais, tem. Aí é outro departamento. Tem filho que tu ensina. Tu mostra. Tu fala. Irmãos, aí agora tu não tem culpa de nada. Mas isso aí é uma pergunta retórica. É tu que vai responder. O irmão Fabiano não está aqui. Eu não estou jogando seta para ninguém. Eu estou pregando a palavra de Deus. Com muita dificuldade, desde onde venho, batendo, Senhor, mas eu vou falar isso mesmo, tu tem que falar, e quem é espiritual sabe, quando nós deixamos de falar aquilo que Deus quer que nós fale, nós pagamos um preço, igreja. Então se posicione como sacerdote do lar e coloque
a ordem, bendito seja o nome do Senhor, ensine, trilhe, carregue, leve e mostre a ele, bendito seja o nome do Senhor, o verdadeiro caminho, porque o mais importante nesta vida, quando eu vou orar ao meu Deus, eu digo assim: Senhor, usa os meus filhos na tua obra. Que negócio é esse? Que nós não quer mais que os nossos filhos sejam missionários? Que negócio é esse? Que tu não quer que teu filho seja pastor? Que negócio é esse? Que tu não quer que a tua filha seja esposa de pastor? Tá errado, igreja. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que o melhor caminho é esse. Esse é o melhor altar. Esse é o melhor lugar para se estar. Porque a Bíblia diz que vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Então preste atenção, querida igreja. Ensine isso. Ore a Deus. Porque Deus conhece a sinceridade do teu e do meu coração. Porque imagine, eu digo: Senhor, usa eles. Usa, Senhor. Usa, Senhor. Essa menina desde 2 anos e 8 meses que louva. Essa aqui nós ora por ela. Nem falava direito. Mas nós ensina, é assim que funciona. É assim que tem que ser. Nós ensinamos, meus irmãos. Ensinar não é só trazer, não. Você tem que mostrar. Um dia desse o Moisés fez uma pergunta para mim que eu disse: pronto, como é que eu vou responder isso aqui? Irmão. Ele fez uma pergunta para mim e eu tive que desembolar um pouquinho de teologia que eu nem tenho. Eu falei lá, irmão. Até eu falei para Thais assim: meu filho, mas será que você terminou de dar um nó na mente dele? Ou você conseguiu explicar? Eu disse: rapaz, eu consegui explicar, minha filha. Então, igreja, é assim. Ensine, mostre. Meu filho funciona assim. Tá com raiva do amiguinho? Não, não é assim não. O negócio é esse. Irmãos, aconteceu com o profeta Samuel. Com o profeta, homens dedicados. A Bíblia diz que ele passou 40 anos dedicado à obra do Senhor, 40 anos ensinando as pessoas, discutindo casos de família, e a sua casa estava uma bagunça. Ele estava resolvendo os problemas alheios e esqueceu de resolver o problema da sua casa. Ele passou 40 anos dando conselho. E os seus filhos eram prostitutos. Ele passou 40 anos ensinando. E a sua casa, um vendaval dentro dela. Ele não teve sensibilidade. Não foi capaz de ter a sensibilidade de perceber o arsenal que estava armado dentro da sua casa. Que nós venhamos pedir discernimento espiritual a Deus, para que nós possamos instruir e ensinar da maneira certa. Não venhamos esquecer, não, se você está dando mau testemunho em casa, aqui não adianta não adianta pular da glória, rodopiar, falar em mistério, e lá fora está uma bagunça. Nós precisamos estar com a vida no altar. Em casa, o maior campo missionário chama-se o teu lar. O meu maior campo missionário é a minha casa. O teu maior campo missionário é a tua casa. Então, busque discernimento a Deus. Chegou um ponto dos anciãos de Israel se reunir com o profeta Samuel. Samuel cresceu em meio àquilo tudo. Veja que você acha que Samuel não estava vendo? Samuel estava vendo toda a barbaridade. Samuel estava vendo tudo o que estava acontecendo. No texto aqui fala que Eli chegou e falou para os teus filhos: que negócio é esse? Eu tenho escutado de todo mundo. É constantemente, as denúncias eram constantes. Tu tá vendo, Eli, esses cabras ruins, esses teus filhos? Tu tá vendo o que é que tá acontecendo? Aí ele chega. Mas Deus, ele provém, Deus sempre tem um escape para o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Samuel, ele cresce na graça, no conhecimento. Ainda um adolescente escutou a voz de Deus, não conhecia a voz de Deus, mas Deus falou a primeira, a segunda. Depois ele entendeu que era Deus que estava falando e disse assim: ei, meu filho, se a voz voltar de novo, tu vai dizer da seguinte forma: fala, porque o teu servo ouve. Samuel agora estava disposto a ouvir a voz do Senhor. É um homem íntegro. A Bíblia vai dizer que quando o povo chegou para pedir, para
pedir para Samuel um rei. A Bíblia diz que ele diz: olhe, eu nunca defraudei ninguém, eu nunca pedi suborno, eu estou aqui, a minha vida é limpa perante todo Israel. Mas no capítulo de número 8, nos versículos ali que nós lemos, nós vamos ver que os anciãos chegam, imagine a vergonha, os anciãos chegam para ele e dizem assim: ei Samuel, tu já está velho e nós percebemos que os teus filhos não andam nos teus caminhos. Nós queremos um rei para nos governar, porque estes teus filhos são corruptos, estes homens são maus. E a Bíblia vai dizer que Samuel fica preocupado, ele vai orar a Deus e Deus diz: ei Samuel, não se preocupe, porque eles não rejeitou a você por causa disso não, eles rejeitou a mim. Eu vou dar um rei, mostra para eles o que é o papel do rei, o que é que eles vão ter que fazer para manter este rei. Tem um gasto, tem as dificuldades. A Bíblia diz que Samuel mostra, louvado seja o nome do Senhor, aí vem a permanência de Deus ali, vem Deus permite que Saul seja o novo rei. Mas o que eu quero dizer para você, querida igreja, que está me ouvindo nesta manhã, Deus está batendo na tecla. Vamos cuidar das coisas de Deus. Sabe o maior erro que nós cometemos? É o erro que Paulo, lá no capítulo de número 12 de Romanos, não queria que nós fizéssemos. O que, meu Fabiano? Paulo diz assim: apresentei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo: não se conforme, igreja, não se conforme, noiva. Nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo, não, porque nós somos eleitos, nós somos separados, nós somos povo adquirido, nação eleita, povo santo, conquistado pelo alto preço de sangue, derramado na cruz do Calvário. Então Paulo está dizendo: a mente é blindada, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque se você for transformado, você vai saber qual é o que? A perfeita, a boa e agradável vontade de Deus para a minha, para a tua vida e para a vida daquele que foi gerado no teu ventre. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu não me conformo, igreja. Aí tem gente que diz: meu Deus, o mundo vai acabar agora, irmão Fabio, é a terceira guerra. Que seja. Quem prometeu? Deus prometeu nos levar para um lugar celestial. E tu está preocupado com terceira guerra? Tu está preocupado com essas coisas que o presidente está fazendo? Isso aí é bíblico, igreja. Isso aí tem que acontecer. A nossa morada é o céu, é as mansões celestiais. Tu vai pisar em rua de ouro, tu vai ver muro de cristais. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Para de se preocupar à toa, durma, acorde, trabalhe, viva, adore. E um dia, aleluia, a trombeta vai soar. É na hora certa, é no momento certo, a trombeta vai soar. Então pare de estar se preocupando, porque senão tu vai adquirir uma ansiedade. Pare de estar se preocupando com isso, senão tu vai virar depressivo, não vai sair de casa com medo do míssil. Eu digo assim: rapaz, nessa questão secular, nós estamos mais protegidos que lá no Brasil. Né, irmão? Na questão secular, nós estamos mais protegidos que lá no Brasil. Eu vou olhar, o povo fica falando, eu vou olhar. Qual o poderio, qual é a força militar, né? Agora, esse negócio de preocupação. Preocupar. Não dormir direito. Não sair de casa para trabalhar. Porque tá em guerra. Não, pare com isso. Adore o nome do Senhor. Viva a vida. Fique de pé, igreja. Viva a vida adorando a Deus. Porque Ele é providência. Ele é provedor. Aleluia. Ele é o alfa e o ômega. Ele não deixou de ser Deus, não. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Aleluia. Que olhou para Josafá, quando 3 nações vieram enfrentar ele, não havia escape para Josafá, para Israel, não, mas a Bíblia diz que Deus disse: Josafá, tu só vai cantar, e o resto deixa que é comigo, aleluia. O rei da Síria estava dando uma de machão, de bam, dizendo: quem é o teu Deus para me livrar, te livrar das minhas mãos? Todos os reinos eu já destruí. A Bíblia diz que o rei chega, rasga as vestes e Deus manda um anjo
glória e mata 185 mil soldados para a glória do nome do Senhor. Tu não vai precisar lutar. Sabe qual é a tua luta? É oração. Tu está preocupado com coisa demais, ore, coloque aos pés do Senhor, porque a resposta, ela vem do alto dos céus, para mim, para a tua vida, querida igreja do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê discernimento para vencer as batalhas espirituais que surgem todos os dias contra as nossas vidas. Que a mão forte do Senhor esteja sobre o teu lar, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.